O que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens, verdade, mentiras e liberdade cristã. Você já se sentiu julgado por causa da sua aparência? Já ouviu alguém dizer que crente de verdade não tem tatuagem? Pois hoje nós vamos quebrar esse mito. O que a Bíblia diz sobre tatuagens vai te surpreender e talvez até te libertar de um peso que você carrega há anos. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo na palavra, derrubar tradições humanas e expor a verdade que muita gente tem medo de falar. As leis em Levítico foram dadas a um povo específico, num tempo específico, com propósitos específicos. Israel havia acabado de sair da escravidão do Egito e precisava de uma nova identidade. As proibições sobre tatuagens não eram sobre estética moderna. Eram sobre romper com práticas pagãs que envolviam mutilação e culto aos mortos. Era proteção espiritual, não controle moral. O contexto é essencial para evitar distorções. Muita gente segue regras sem saber por que elas existem. A religião impõe, mas a revelação liberta. Deus nunca foi obcecado por aparências, mas por corações entregues. Jesus confrontou fariseus que pareciam santos por fora, mas estavam mortos por dentro. Hoje não é diferente. A aparência virou critério de julgamento nas igrejas. E isso fere a graça. Tatuagem não te afasta de Deus. Hipocrisia, sim. Quando Paulo escreveu que nossos corpos são templo do Espírito Santo, ele estava falando contra a prostituição, não sobre estética. Ainda assim, o princípio é válido. Devemos honrar Deus com nosso corpo. Isso significa cuidar, respeitar e fazer escolhas conscientes. Uma tatuagem feita com propósito, amor e fé pode sim ser uma homenagem ao Criador. A motivação é o que separa adoração de vaidade. O fato de algo não ser pecado não significa que serve para você. A liberdade cristã vem acompanhada de responsabilidade. Pergunte-se: essa tatuagem edifica minha vida? Aumenta meu testemunho? Ou apenas segue uma moda passageira? Deus não te obriga, mas te orienta. E o Espírito Santo é um excelente conselheiro. Ele fala em silêncio, mas grita dentro da consciência de quem o ouve. Vivemos em uma geração visual, onde a imagem comunica antes da palavra. Tatuagens se tornaram símbolos, histórias, declarações. Mas nem toda voz cultural é a voz de Deus. Não tatue por pressão, por vaidade, por rebeldia. Tatue se tiver propósito, se for um marco de fé, um memorial espiritual. E mesmo assim, ore antes. Nem tudo que é permitido convém. A cultura muda, mas os princípios do reino permanecem. Infelizmente, o julgamento estético ainda é regra em muitos lugares. O tatuado é visto como rebelde, imaturo ou mundano. Mas essa mentalidade não vem de Cristo. Jesus acolhia os marginalizados. Ele não julgava por tatuagens, roupas ou passado. A igreja precisa resgatar o olhar de compaixão e abandonar o legalismo. A salvação não tem a ver com tinta na pele, mas com sangue no Calvário. Quantas pessoas têm versículos tatuados por causa de uma libertação? Quantas marcaram na pele aquilo que Deus marcou no coração? Às vezes, uma tatuagem é mais evangelística que muitos púlpitos. É um convite à conversa, um sinal de que há fé naquele corpo. Deus pode usar qualquer coisa, inclusive uma tatuagem, para alcançar os perdidos. O que importa é o que está por trás da arte. Alguns cristãos tatuam e se arrependem. Outros se sentem culpados por julgamentos alheios. Há quem deseje, mas hesita por medo. Em todos esses casos, a resposta está na intimidade com Deus. O que o Senhor falou ao seu coração? O que o Espírito Santo tem te direcionado? Liberdade sem consciência vira tropeço, mas consciência sem liberdade vira prisão. O equilíbrio está em ouvir a voz certa. O foco do Evangelho é mudança de vida, não de estética. É regeneração do espírito, não conformidade externa.
Jesus não morreu para criar um padrão de aparência, mas para nos reconciliar com o Pai. Se sua tatuagem conta uma história de redenção, glória a Deus. Se você escolhe não se tatuar por convicção, glória a Deus também. O que importa é que Cristo seja formado em nós. A maior marca que um cristão pode carregar não é feita por agulha, mas por fogo. É o selo do Espírito Santo. É a marca da graça, do amor, do arrependimento, da transformação. Essa sim é eterna. E essa sim deve ser visível, não nos braços, mas nas atitudes. Seja você tatuado ou não, que a sua vida fale mais alto que sua pele. Que Cristo apareça em cada gesto, palavra e escolha. Antes de pensar se pode ou não tatuar, pense: como isso afeta o seu testemunho? A tatuagem te aproxima ou afasta das pessoas que você quer alcançar? Em alguns contextos, ela abre portas, em outros cria barreiras. Por isso, discernimento é essencial. O cristão maduro não age por impulso, mas com propósito. E o propósito sempre deve ser glorificar a Deus e expandir o reino. Muitos usam a Bíblia como martelo para condenar, mas esquecem que ela também é ponte para restaurar. Quando transformamos preferências pessoais em doutrinas absolutas, criamos jugos que Jesus nunca colocou. Legalismo não gera santidade, gera medo, vergonha e afastamento. Se a sua teologia condena mais do que liberta, algo está errado. O Evangelho é boas novas, não um fardo. Para muitos, a tatuagem é uma forma de contar um testemunho sem precisar abrir a boca. Ela pode ser um lembrete diário de uma promessa, uma cicatriz de um milagre ou uma prova viva de que Deus transforma. O importante é que, se você escolhe se tatuar, que essa escolha reflita a luz de Cristo. Que não seja apenas estética, mas também profética. A pele fala, que ela fale vida. Jesus nunca rejeitou quem a religião condenava. Ele tocava os impuros, conversava com os rejeitados, acolhia os diferentes. Se queremos ser parecidos com ele, precisamos fazer o mesmo. Tatuagem não é sinal de perdição, é só tinta. O que perde alguém é um coração endurecido, uma vida sem arrependimento. Que possamos olhar como Jesus olhava, com compaixão e verdade. Tatuado ou não, sua identidade está em Cristo. Não no que os outros dizem, não nas marcas do seu corpo, mas no que Deus diz sobre você. E Ele diz: você é filho, amado, redimido, escolhido. Ninguém pode invalidar isso, nem tatuagem, nem opinião alheia. Viva como quem carrega o selo da graça, porque é essa marca que o céu reconhece. Tatuagem não deve dividir a igreja, deve nos levar à maturidade. Ao invés de discutir quem pode ou não pode, precisamos buscar a sabedoria do alto. Precisamos deixar de lado o julgamento raso e crescer em amor, em entendimento e em graça. A maturidade espiritual reconhece que o reino de Deus é mais profundo do que a aparência e que Ele está interessado em corações rendidos, não em estéticas padronizadas. Está surgindo uma geração que busca viver o Evangelho com liberdade, mas também com responsabilidade. Cristãos que não se escondem atrás de regras humanas, mas que também não usam a graça como desculpa para tudo. Eles oram antes de decidir. Eles respeitam contextos culturais. Eles vivem com intencionalidade. E é essa geração que vai impactar o mundo. Se esse vídeo te confrontou ou libertou, compartilha com alguém. Escreve nos comentários: você tem ou faria uma tatuagem com significado espiritual? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. E, acima de tudo, siga a verdade que vem do alto e não o julgamento que vem de baixo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente.